Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. O câncer de pulmão é o quinto mais comum e um dos que mais matam no país. A informação é do Instituto Nacional do Câncer. De acordo com dados preliminares do painel Oncologia do DataSUS, em 2022, o Espírito Santo registrou mais de 450 mortes por câncer nos brônquios e nos pulmões. Em 2021, foram 529. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos falar de sintomas, tratamento e prevenção do câncer de pulmão, conversando com a médica oncologista Isabela Favato. Doutora Isabela, bem-vinda ao Ponto de Vista. Prazer em tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Doutora Isabela, que fatores determinam essa alta incidência de câncer de pulmão e também sendo um dos que mais matam? O câncer de pulmão, ele é um câncer que ele tem uma característica de ser mais agressivo, né? Claro que existem vários tipos de câncer de pulmão, a gente não pode generalizar como sendo uma coisa única, mas é um câncer que ele tende a ser uma doença mais agressiva e também o fato da alta incidência está muito relacionado ao tabagismo, né? Que graças ao controle aí que o governo fez, né, em termos de medidas de coibir o tabagismo, a gente conseguiu ter uma redução, mas ainda assim a gente ainda tem uma incidência alta de indivíduos que fumam e dessa forma aumentando a incidência de câncer de pulmão. Agora, além do tabagismo, né, existiriam outros fatores que podem favorecer o surgimento do câncer de pulmão? Sim, hoje a gente sabe que 80% dos casos de câncer de pulmão no mundo estão ligados ao tabagismo ativo, mas existem sim outros fatores de risco para o câncer de pulmão. Por exemplo, o próprio tabagismo passivo, né, aquelas pessoas que não fumam, mas estão em contato direto com indivíduos que fumam, principalmente dentro da própria casa. Além disso, fatores ocupacionais, exposição a alguns tipos de metais, quem trabalha às vezes em mineração de carvão, exposição a alguns tipos de poeira, até a própria questão genética também algumas vezes está envolvida. Então, existem sim alguns fatores além do tabagismo envolvidos. Agora, doutora, é fato de que o câncer de pulmão é um dos que mais tem recidivas, ou seja, que mais tem metástase? Sim, infelizmente, essa é uma grande preocupação nossa da prática clínica na oncologia, porque cerca de 2/3 dos casos de câncer de pulmão já chegam para a gente já em estágios mais avançados da doença e muitas vezes, inclusive, com metástases, que é quando a doença sai do pulmão e vai para outros órgãos. Então, isso é algo que a gente tem que lutar para tentar fazer o diagnóstico dessa doença cada vez mais precoce e aí sim as chances de cura aumentam bastante quando a gente tem uma doença localizada só no pulmão. Então, uma das causas desse índice de metástase muito grande é se dar com a questão do diagnóstico, a dificuldade de se ter esse diagnóstico precoce? Exatamente, até porque o câncer de pulmão ele pode ser silencioso por muito tempo. E aí o paciente não vai ter nenhum sintoma e só vai perceber alguma alteração quando a doença já está mais avançada, que aí é quando ele percebe muitas vezes falta de ar, tosse, sangramento, então já é um quadro que indica uma possibilidade de uma doença mais avançada. Pois é, nós temos o raio-x de pulmão, que é um exame relativamente simples, né, e disponibilizado com certa facilidade, né, principalmente na rede pública, não é? Ele seria um fator de prevenção, você fazer regularmente raio-x de pulmão ou não? Ele não é suficientemente preciso para identificar um possível caso de câncer? É claro que se uma pessoa faz um raio-x de pulmão e tem alguma alteração, isso leva, né, a toda uma cadeia de investigação. Mas hoje o que a gente tem de mais dados na literatura é com a tomografia de baixa dose, né? Essa tomografia ela não está indicada para a população geral, então não é todo mundo que tem que fazer, mas para a população de maior risco, que são aqueles pacientes que fumam, né? E aí que fumam há um tempo, pacientes entre 50 a 75 anos, a gente tem a indicação e os critérios para fazer a tomografia de pulmão de baixa dose anualmente, que seria o rastreamento que hoje a gente já tem indicado e o ideal seria que os pacientes tabagistas fizessem para justamente tentar encontrar nódulos e alterações mais precoces. Agora, doutora, esse exame, ele é acessível no sistema público de saúde ou é difícil de ser
de ser agendado, de ser realizado? No sistema público de saúde, realmente a gente tem dificuldade de acesso a essa tomografia de baixa dose. É diferente, né, por exemplo, do rastreamento para câncer de mama, do preventivo do colo de útero, que já estão mais disseminados na saúde pública. Infelizmente, para o rastreamento do câncer de pulmão, essa ainda não é uma realidade no sistema público. Pois é, aproveitando a sua presença aqui, eu gostaria de saber qual é a diferença entre remissão e cura, porque muitos pacientes que estão em tratamento oncológico, independente do tipo de câncer, né, eles anunciam que a doença entrou em remissão. Mas, obviamente, daqui a um tempo a gente pensa que é cura e daqui a um tempo a doença volta. Ou seja, remissão não significa necessariamente cura, não? Não significa necessariamente cura. O que a gente fala, né, é que todo paciente que teve câncer, a doença pode voltar em algum momento. O caso da Rita Lee, mais recentemente. Exatamente. Né? Então, a gente fica de olho mais de perto nos primeiros anos após o tratamento, que é quando a chance da doença voltar é maior. Mas mesmo os pacientes, eles tendem a ter aquela ideia dos 5 anos, né? Mas mesmo quando a gente completa 5 anos, estando tudo bem, esse paciente é um paciente que vai precisar continuar acompanhando com o oncologista, fazendo a sua rotina de forma, pelo menos anual, né? Para a gente ter aí ou seja, controlar um pouquinho mais de perto, né? Porque... Não há um tempo determinado, Exatamente, não há um tempo determinado, isso mesmo. Certo. Bom, sintomas, assim, que sintomas a gente pode perceber no nosso organismo e que podem indicar um risco de estarmos com câncer de pulmão? Então, falta de ar seria um indicativo, perda de peso que não está explicada, né, por outro motivo, não está fazendo uma dieta, não começou uma atividade física nova, aquela perda que o paciente não consegue justificar. Tosse que não está melhorando, já foi investigada e não teve melhora, por exemplo, com o uso de algum tratamento, né, infeccioso. Além disso, sangramento nas vias respiratórias. Então, são sintomas que chamariam bastante a nossa atenção para a possibilidade de um câncer de pulmão. É claro que daí parte toda a investigação, os exames, né, para entender se pode ou não ser uma neoplasia ou se é alguma outra coisa. Quais os tratamentos hoje que estão sendo disponibilizados especificamente para o câncer de pulmão? Hoje a gente divide o tratamento do câncer de pulmão em tratamento precoce, quando a gente descobre a doença numa fase mais precoce, e já no tratamento da doença avançada ou mesmo metastática. A gente tem tido muitos avanços na oncologia torácica nos últimos anos. Então, por exemplo, para um paciente que descobre um câncer de pulmão precoce, a gente tem tratamentos como a cirurgia, que também evoluíram bastante ao longo dos últimos anos. Por exemplo, hoje a gente tem a cirurgia robótica, né? Nós temos a radioterapia também para alguns cenários, a quimioterapia, que já é uma velha conhecida nossa, e hoje temos a possibilidade de novos tratamentos como imunoterapia, que diferente da quimioterapia, que vai combater diretamente o câncer, a imunoterapia vai ensinar o indivíduo a combater o câncer, vai tornar o sistema imunológico dele mais forte para combater o câncer e algumas vezes, inclusive, terapia-alvo, que é uma terapia para quando o tipo de câncer do paciente tem uma mutação específica que é sensível àquele tratamento. Então, realmente, as coisas têm evoluído bastante nesse sentido. Tanto no sistema público quanto no sistema privado? Infelizmente, esses tratamentos mais modernos de imunoterapia nós ainda não temos disponível no SUS. Temos alguma disponibilidade de certas terapias-alvo, mas o processo da chegada desses tratamentos no SUS tem sido mais lenta do que no sistema privado. É um tratamento caro? É um tratamento muito caro, muito caro. E existe alguma possibilidade de universalização desses tratamentos aí num futuro mais próximo? Sim, existe já uma discussão atual, inclusive, que está acontecendo de tentar trazer a imunoterapia para o câncer de pulmão no SUS, né? Então, isso é algo que realmente está sendo discutido e está sendo conversado, né, junto ao Ministério da Saúde para tentar trazer, para beneficiar esses pacientes do sistema público também. Bom, a senhora atua diretamente, né, com pacientes, né, oncológicos, especificamente fez uma especialização, né, em câncer de pulmão, né? Qual é a realidade desses pacientes que chegam hoje para você?
A realidade, como eu disse, infelizmente, grande parte deles já chega com uma doença mais avançada, né? Chegam, claro, muito ansiosos para ter ali o diagnóstico, o início do tratamento. Hoje, a gente, quando fala em câncer de pulmão, a gente realmente não fala em uma doença só, porque existem muitos tipos de câncer de pulmão. Então, cada caso é um caso, não dá para o paciente se comparar com outro paciente ali, por exemplo. Então, a medicina, ela tem individualizado cada vez mais o tratamento para cada um desses pacientes, para tentar oferecer um tratamento melhor possível para aquela situação. Agora, embora seja um câncer com uma possibilidade de recidiva maior, não é uma sentença de morte, né? É bom deixar claro isso. Com certeza não. O paciente sendo tratado adequadamente, né? Principalmente quando ele descobre numa fase mais precoce, os tratamentos muitas vezes são com a intenção de cura, são com a intenção de que o paciente viva uma vida normal. E é claro, importante ressaltar, né, que para os pacientes que chegam para a gente tabagista, a gente sempre orienta parar de fumar justamente para a gente fazer o tratamento e diminuir a chance dessa doença voltar no futuro. Agora, além do tabagismo, o álcool e outros, vamos dizer assim, e outras práticas não muito saudáveis, elas podem, de uma certa forma, influir e facilitar o surgimento do câncer de pulmão? Sim, como eu disse, o câncer de pulmão ele é multifatorial. Existem vários fatores, né, que podem estar contribuindo para o surgimento. Então, a gente sempre orienta que, além de parar de fumar, que, claro, isso daí é crucial, né, sempre é tempo de parar de fumar para diminuir o risco do desenvolvimento do câncer de pulmão, a gente orienta que o paciente mantenha uma rotina de vida saudável, com atividade física regular. Isso tudo contribui para que ele tenha um menor risco, não só do desenvolvimento do câncer de pulmão, mas de todos os outros cânceres, né? Também. Agora, esses pacientes que a senhora recebe, né, que trata, né, geralmente são ex-fumantes ou fumantes passivos? Normalmente são tabagistas ou atuais ou prévios, né? É o que a gente vê mais na prática clínica. Como você disse, existe uma parcela de pacientes que nunca fumaram e que têm câncer de pulmão, mas o que a gente vê mais na prática são pacientes que em algum momento tiveram contato com o tabagismo. Cigarro eletrônico também é tão perigoso quanto, né? Porque é uma onda hoje, né? A onda do cigarro eletrônico é tão perigoso quanto o cigarro convencional, não? Exatamente. Inclusive, é importante da gente frisar que o cigarro eletrônico, né, os famosos vapes aí, eles são proibidos no Brasil desde 2009, tanto a comercialização quanto a propaganda. A gente ainda não tem tantos dados, né, porque é algo recente, mas o fato dele ter ali aditivos que melhoram o gosto, melhoram o aroma, isso é uma grande preocupação da medicina, porque cada vez mais pessoas jovens, inclusive adolescentes, têm utilizado esses cigarros eletrônicos e eles não são, de fato, isentos de risco. A gente já sabe que eles estão associados à síndrome de injúria pulmonar aguda e podem sim estar associados ao aumento do câncer de pulmão no futuro. Pois é. Que sugestão a senhora daria para aquela pessoa que ainda é fumante, né? Então, além de abandonar o vício, que outros hábitos saudáveis ela tem que desenvolver daqui para frente para diminuir o risco de contrair um câncer de pulmão? Isso, o principal seria cessar o tabagismo e eu aproveito essa oportunidade para lembrar que o próprio governo ele tem um programa de cessação de tabagismo, isso é disponível em todas as unidades básicas de saúde, né? O paciente que quer parar de fumar, ele vai ser encaminhado para esse programa de cessação de tabagismo e é muito importante, né, essa vontade de parar de fumar em primeiro lugar e a manutenção de hábitos saudáveis, atividade física regular, uma alimentação adequada, frutas, verduras, legumes, evitar excesso de comidas processadas, tudo que a gente fala de medida de vida saudável contribuiria para essa redução do risco. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista, tá? Pelos esclarecimentos, informações importantes, né? E vamos torcer, né, para que essa incidência ela diminua, embora as projeções apontem o contrário, mas que as pessoas se conscientizem, passem a desenvolver hábitos saudáveis, não fumem, né, para que a gente tenha uma incidência cada vez menor de câncer de pulmão, porque é uma doença muito triste. Só quem perdeu familiar, como eu perdi 2, né, meu pai e uma tia com câncer de pulmão, realmente é muito triste. Isso mesmo, eu que agradeço o convite. Os avanços estão acontecendo, então as expectativas são de que no futuro nós caminharemos para um lugar melhor do que estamos hoje.
Ok, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!